meu nome é Luísa. Por que eu escolhi economia, né? Cara, essa é uma pergunta muito difícil, assim, pra mim, porque eu era uma pessoa muito perdida na escola, assim, tipo, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. E aí eu tinha um professor de matemática que era bastante, ele via que eu era uma pessoa que me inspirava muito em ser intelectualmente desafiada. E aí ele começou a falar um pouco comigo sobre fazer economia e tudo mais, e eu gostava muito de matemática, história, acho que sempre tem essa história assim de quem faz economia gosta um pouco dos dois, né? E aí no caso eu era um pouco esse perfil, e ele por acaso me deu um livro que era aquele Free Economics, que é um livro que explica um pouco o que é economia, mas de um ponto de vista que não é exatamente do mercado financeiro, assim, porque antes de eu saber o que era economia de fato, eu achava que economia era fazer parte do mercado financeiro, estar relacionado a finanças de alguma forma, e eu nunca, assim, meus olhos nunca brilharam muito para isso, mas depois que eu vi o livro e li um pouco sobre, por exemplo, economia social, como resolver problemas de uma forma um pouco mais, sei lá, científica, de fato, eu comecei a me interessar muito pelo estudo da economia nesse outro aspecto mais social. Eu escolhi PGE porque eu queria ser desafiada intelectualmente. E eu sabia, por pessoas que já tinham estudado aqui, que esse era o tipo de ambiente que era promovido aqui. Então, era um ambiente que as coisas eram difíceis, você ia aprender teoria de alto nível, mas eu queria exatamente isso, eu queria aprender mais, porque eu sempre tive muito essa vontade de estar inserida num ambiente desafiador. E aí eu vim para cá exatamente por conta disso, porque eu queria ter acesso às melhores oportunidades, tanto no mercado como na academia, e eu sabia que se eu tivesse um ensino de alto nível eu ia conseguir abrir essas portas, e eu acreditava muito na minha capacidade de estar inserida nesse ambiente também, então por isso que eu escolhi vir para cá. A PGE especificamente me deu muitas oportunidades boas, então eu tive acesso a estágios no mercado financeiro, estágios em ONGs, eu também estagiei, trabalhei como assistente de pesquisa aqui para mais de um professor. Depois ainda decidi fazer o mestrado e eu acho que toda a minha trajetória que me preparou muito para isso, tipo, para todas essas oportunidades que eu tive, todos esses lugares que eu fui, acessei, que as portas foram abertas, de alguma forma foram abertas por pessoas daqui, ou professores que me convidavam, por exemplo, quando eu estagiei no mercado financeiro, uma professora que me convidou para estagiar lá. Quando eu fiz assistente de pesquisa, foi algum professor também que me reconheceu de alguma forma na sala de aula, nos corredores, e viu que eu tinha capacidade também de cumprir aquele trabalho. E, enfim, todas as oportunidades que eu tive foram justamente porque tinha alguém daqui que estava me ajudando a chegar lá. E todos esses espaços que eu ocupei, eu me senti muito à vontade, mesmo que fossem trabalhos muito diferentes do que eu imaginava fazer, mesmo que inicialmente ou depois, durante a graduação. E, enfim, foi possível concluir tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha para fazer nesses lugares super bem, assim, foi um trabalho que deu certo. O curso aqui na PGL é bastante desafiador, mas é algo que é factível, então no sentido de que se você estudar, se você seguir a rotina, você vai conseguir tirar notas boas, você vai conseguir passar as matérias, então ele é difícil, mas não é impossível. E assim, o material de estudo é sempre muito bom, a gente tem acesso a várias plataformas da FGV, em especial tem o eClass, que é a plataforma que os professores utilizam para postar o material, e tudo funciona muito bem. Então a gente tem sempre acesso aos melhores materiais, assim, basicamente, dos professores, material de fora, enfim. Os livros, a gente tem acesso a todos os livros praticamente na biblioteca aqui da FGV. E eles têm grande quantidade, então o livro que você precisar você pode ir lá pegar. Então toda a estrutura da FGV ela funciona muito bem para que o aluno de fato aprenda. Então a infraestrutura daqui é muito boa, as salas de estudo, o ambiente da biblioteca, enfim, tem ar-condicionado, tudo isso. Então tudo isso facilita muito para que o aluno aprenda, para que a maior dificuldade seja de fato o material e não as condições
externas, assim, digamos. Quando eu estava mais pro final, assim, da graduação, eu, de novo, não sabia muito bem o que eu queria escolher. Eu estava trabalhando no mercado financeiro e eu não sabia se eu queria continuar, mas eu sentia que mesmo na área que eu estava trabalhando, que era na área macro, eu não tinha bagagem o suficiente para meio que continuar ali e ser promovida. Então eu sentia que eu precisava aprender um pouco mais, por mais que eu já tivesse aprendido muito, eu sentia que eu precisava ainda de um pouco mais. E eu sempre tive essa coisa de querer, de gostar de estudar de fato. Então um caminho natural seria fazer a pós-graduação, especificamente o mestrado acadêmico. E aí eu passei pelo ano de fazer ANPEC, que é um ano bastante duro. ANPEC, que é a prova que a gente faz para ingressar no mestrado acadêmico em economia. Foi um ano bastante duro, mas, de novo, eu tive a ajuda dos professores daqui, dos alunos daqui. A gente tem uma rede muito boa de apoio aqui na FGV. E aí eu passei pelo ANPEC, deu tudo certo, passei para o mestrado. E, de novo, depois que eu passei para o mestrado, eu tinha uma nova escolha para fazer, que era a escolha de onde eu iria fazer o meu mestrado. Então, eu tive a oportunidade de escolher outras escolas e eu não escolhi justamente porque eu sabia o que eu ia receber se eu viesse aqui para a FGV. Então, essa segurança que a FGV dá de você estar bem sinalizado no mercado, de você ter um ambiente propício para estudo, ter uma infraestrutura boa, tudo isso me fez voltar para cá. Então, mesmo quando eu pude sair, eu resolvi ficar. E sei lá, acho que isso já diz muito sobre o quanto eu gosto daqui.